Eu acredito que a educação entrou na agenda de uma maneira muito perceptível, né? Agora, se esse movimento terá fôlego, depende da atuação permanente, né, do movimento social, dos dirigentes municipais, estaduais, federais da educação, dos educadores, do empresariado, dos sindicatos, em proveito de uma pactuação, né, que faça da educação um eixo estratégico do desenvolvimento nacional. Ninguém pode esquecer que educação de qualidade não é apenas um valor genérico. Há conflitos em relação a isso. Há muitos setores da sociedade brasileira que, infelizmente, ainda não compreenderam, e alguns até se opõem fortemente a que a escola seja uma escola libertadora, uma escola de autonomia, uma escola que possa ser, né, o centro, né, de um processo de articulação de uma nova sociedade. Todos nós temos o dever de defender a categoria, defender a escola pública e, acima de tudo, não perder os nossos aliados históricos, que são os pais e que são os alunos. Entender que estamos no meio, entre os governantes e as famílias dos nossos alunos. Os governantes, o sistema nos cobram e não oferecem condições. Temos que continuar e fazer, apesar da estrutura real, e não o que é divulgado na mídia. As famílias nos cobram, mas não são parceiras nessa jornada árdua. A carreira de professor ela é pouco promissora, né? Quer dizer, ela é pouco atrativa e ela não tem incentivado as pessoas, os jovens, a escolherem a profissão de professor, né? E aí, por várias razões, as condições de trabalho, violência, a carga horária que é estafante, a questão, né, salarial. A questão salarial propriamente dita. Boa tarde. Discutir educação é estar diante de um tema amplo, complexo, com inúmeras variáveis e situações protagonizadas por diversos agentes, trazendo pontos de vista nem sempre convergentes. O mérito desse momento atual é colocar a educação no centro das atenções, de maneira a desvendar e interpretar seus desafios históricos no caminho de transformá-la, fazê-la de qualidade e inclusiva, o que significa acessível para todas as crianças e jovens. Eu acho que há 3 providências que são fundamentais e urgentes que tanto o Estado quanto a União precisam tomar para melhorar a educação no Brasil. A primeira é o cuidado com a formação inicial e continuada do professor. Para mim, o professor é a figura-chave, figura central no processo, né, da escola. O segundo é cuidar da questão da carreira docente, que é fundamental também. E o terceiro é a remuneração, a questão da remuneração. Os pontos destacados pelo professor Ronca estão na pauta de reivindicações dos educadores paulistas. 27,5% de reajuste salarial, incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados, formação continuada no local de trabalho, novo plano de carreira, creches e pré-escola para todas as crianças e cumprimento da data base. Ao se aprofundar no tema educação, um detalhe fica cada vez mais evidente. Melhorar a educação exige necessariamente a valorização do professor. Quando ela cresce, a profissão cresce, o número de professores se amplia um pouco, né? Ela começa a se tornar uma profissão mais feminina e começa um decréscimo mais acentuado do status profissional dos professores. Esta datação, digamos assim, né, é aí do século XX, da primeira metade do século XX, final da primeira metade do século XX. Mas os estudos sobre a profissão docente mostram que mesmo neste período anterior à expansão e à feminização da profissão, né, o valor do salário já não era algo tão poderoso. Né? Há relatos do começo do século, por exemplo, de professores com dificuldades para comprar livros.
Alguém que estivesse ganhando muito bem, possivelmente não estaria dizendo que falta a essência, né? A essência da sua profissão, quer dizer, que são os livros, a base do conhecimento, né? Então, eu não sei se a profissão dos professores aqui entre nós já teve um momento áureo. Eu acho que ela teve momentos menos difíceis do que a gente vive hoje. Nós temos que começar a pensar qual é a função da escola no sistema capitalista. E aqui eu já vou começar dizendo que eu, ao pensar essas questões, eu vou pensar a partir de dois princípios fundamentais. O princípio da totalidade e o princípio da contradição. Ou seja, eu estou partindo de um pressuposto. Do pressuposto de que a sociedade não é uma sociedade homogênea. É uma sociedade dividida em classes. E que essa sociedade dividida em classes, ela é formada basicamente por duas classes, claro que com vários segmentos dentro de cada uma. Na verdade, nós temos uma classe que compra força de trabalho e uma classe que vende força de trabalho. E nessa sociedade de classes, que nós temos uma classe que compra força de trabalho e uma classe que vende força de trabalho, é que nós temos que perceber a escola. E aí que nós temos que começar a discutir qual é o papel da escola e qual é o papel do professor nessa escola. Trabalhar sem condições adequadas, sem material pedagógico suficiente, em jornadas duplas e muitas vezes triplas, com salários defasados, sem o devido reconhecimento social. Esta é a triste realidade cotidiana que traz sofrimento para o professor. Essa professora me diz, o sofrimento, né? Ela escreveu um texto para mim. Então, primeiro ponto, qual é o sofrimento? Ter que trabalhar e não conseguir fazê-lo de forma satisfatória. Então, ela fala do mal-estar do trabalho impedido, daquele trabalho que não consegue se realizar. É claro que, de outro lado, ela faz um trabalho, mas a grande questão, a questão que mais marca, é a falta de sentido desse trabalho que ela faz em contraposição a um trabalho que ela gostaria de fazer. O sofrimento traz consequências graves para a saúde dos educadores. Entre elas, o esgotamento profissional, também conhecido como burnout. O que é burnout? Queimado até o fim. Quer dizer, o indivíduo foi, vamos dizer, esgotado. A ideia é essa, esgotado. E porque é assim que ele se sente, incendiado. Em português não dá muito certo essa expressão. Mas seria essa ideia de que queimou o pavio todo. Acabou-se, ele está se sentindo acabado. Na verdade, o que ele tem é uma exaustão emocional. Não dá mais. Veja bem, essa expressão que as pessoas dizem para a gente, às vezes, numa consulta médica, doutora, não dá mais, não aguento mais. Eu ouvi isso pela primeira vez em professoras. É muito interessante, eu era médica do Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo, anos 70, e não existia essa terminologia de burnout, nada disso. Conquistar o ensino público de qualidade não é tarefa apenas dos educadores. O Conselho de Escola deve ter uma atuação efetiva, por exemplo, na definição do calendário escolar desse segundo semestre. Na mídia, o tema educação não pode aparecer com destaque apenas nos casos de violência escolar. Embora entre 1996 e 2004 o espaço dedicado à educação tenha aumentado 16 vezes nos jornais diários, é preciso criar editorias capazes de analisar com profundidade, conhecimento e independência as questões que se apresentam. Os pais devem sim se envolver. Afinal, se trata da formação das novas gerações. O Estado tem o dever e a obrigação de oferecer escola pública, o professor educar e a família também. Isso é constitucional, né? Agora, o que não pode é empurrar o filho para a escola e falar: a sua professora não te educou? Eu também posso dizer, mas seu pai também não te educou? E nós vamos ficar nesse jogo de empurra ou nós vamos ser parceiro? A família tem que ser, eu tenho essa avaliação e eu não estou brigando com os pais e alunos nem com os alunos. Eu estou tão somente dizendo, vamos nos unir, porque eu quero entender o que seu filho tem, né? Os professores querem entender o que o filho tem, né? O que o aluno tem. Assim como o pai tem que se interessar
O que não pode é bater os ombros e achar que a escola vai resolver tudo, porque a salvação não está toda na escola, né? Até porque ele tem uma passagem pela escola, depois ele vai para a vida, né? E a vida é outra escola e por aí vai.